Olá, incrível maníaco! Você sabe o que está escondido dentro da cabeça do presidente Lincoln? Ou na estação Grand Central, em Nova York? Hoje vou revelar segredos sobre os quais você provavelmente nunca ouviu falar dos pontos turísticos mais conhecidos dos Estados Unidos. Nos rostos de granito do Monte Rushmore, há uma câmera escondida dentro da cabeça do presidente Lincoln, construída inicialmente para guardar documentos importantes da história dos Estados Unidos. O plano inicial era criar uma estrutura muito maior. Infelizmente, ficou complicado demais concluir o projeto. Então escolheram o Hall of Records para guardar tais memórias. A obra ficou parada durante muitos anos, com a sala inacabada. A sala escondida conta a história americana para as gerações futuras. É como uma cápsula do tempo. O triste, os turistas não conseguem acessá-la, já que o local é muito difícil de alcançar. Certo, sabe que precisa penar um pouco para chegar lá. Alguns cidadãos de Manhattan também suam a camisa em um lugar dessa estação. Pouca gente se dá conta de que o local possui um clube de tênis há décadas. Ele é frequentado por fãs do esporte que moram na cidade e por alguns grupos corporativos, então a maioria das pessoas nem sabe da sua existência. O Vanderbilt Tennis Club fica localizado nos andares de cima e inclui um ginásio completo. Uma grande parte do prédio da Suprema Corte é o que se imagina: tribunais, escritórios e outros locais de trabalho sem graça. Isso até que se chegue ao 5º andar. O prédio possui uma quadra de court, que em inglês significa corte e quadra. Ela é frequentada por muitos funcionários do prédio. O local foi feito para ser usado como depósito, mas algumas pessoas começaram a transformá-la em uma quadra improvisada para praticar tênis. A moda pegou e um tempo depois o espaço virou uma quadra oficial de basquete. Uma das coisas mais fascinantes sobre as cataratas do Niágara é que as águas que caem naturalmente por lá são usadas para gerar energia. As cachoeiras chegaram a desacelerar ou até a parar por causa de temperaturas muito baixas e congelamento em várias ocasiões. Mas um segredinho pouco conhecido sobre elas é que podem ser desligadas. Em 1969, por exemplo, engenheiros do Exército dos Estados Unidos fizeram isso. Para gerar energia hidroelétrica, eles desenvolveram formas de controlar o fluxo e a queda da água para tirar mais proveito das cataratas. Toda essa água, mas infelizmente o plano deu errado. No entanto, no projeto desta senhora, não houve falha. Ela é um ícone, um símbolo de esperança, uma das figuras mais famosas do mundo e calça número 879. A Estátua da Liberdade é uma das estruturas mais famosas dos Estados Unidos e do mundo. Em 1886, o monumento não era só simbólico. Durante 16 anos, funcionou como um farol. Os turistas podem subir até sua coroa para obterem uma bela vista da cidade, tornando a sala inacessível desde 1916. O local não recebe visitantes até hoje. Quando a ponte do Brooklyn estava sendo construída, os engenheiros se depararam com dois problemões. Primeiro, a cidade não tinha dinheiro suficiente para pagar o projeto inteiro e depois, construindo adegas e alugando-as para empresários locais que precisavam de depósitos extras. Essa foi uma tática genial para captar recursos e erguer a ponte. Hoje, a cidade de Nova York é dona das adegas e elas já não são usadas para guardar vinho. Agora ficam vazias ou cheias de equipamentos de manutenção. A Disneylândia se tornou um dos pontos turísticos mais famosos dos Estados Unidos. Quem é fã do parque pode achar que já sabe todos os seus segredos, mas tem sempre alguma coisinha que pode surpreender até frequentadores mais assíduos. E 3. Se comer lá está na lista de afazeres das suas próximas férias, é melhor começar a poupar dinheiro. O preço para entrar é um pouquinho salgado. Cerca de $25 mil para se inscrever e mais uma taxa anual de $12 mil. Se você ficou triste com a impossibilidade de conhecer esse lugar, talvez isso o conforte. A lista de espera pode ser de até 14 anos. E nem o próprio Walt Disney conheceu o tal restaurante. A Golden Gate já foi a maior ponte suspensa do mundo.
Esse deslumbrante monumento de engenharia de 2,7 quilômetros de comprimento foi concluído em 1937. Muitas pessoas sabem que ele está sempre sendo repintado. Vermelha, na verdade, é chamada de laranja internacional. O curioso é que era apenas um primer, mas acabou se tornando muito visível através da névoa espessa da cidade. A cor planeta, o que é uma combinação de cores um tanto feia, na minha opinião. A maioria das pessoas que visitam o Memorial Lincoln ficam encantadas em encontrar o famoso erro entalhado nas paredes. Ou, com grandes esperanças para o futuro, em português, o escultor escreveu Future com um E em vez de F. Sim, até se tentou corrigir, mas o erro ainda está visível. Visitar o Gateway Arch para admirar a cidade de St. Louis é como voltar no tempo. Erguido para suportar terremotos com ventos fortes, ele consegue se mexer e curvar até meio metro com os ventos fortes. É o monumento mais alto dos Estados Unidos, com 192 metros. Poucas pessoas se dão conta de que ele possui a mesma largura. Isso é impressionante de conter histórias de mais de 600 mil pessoas da cidade. Escondida debaixo do Hotel Waldorf Astoria, há uma plataforma reservada chamada Track 61, que é parte da estação Grand Central. O vagão particular, que dizem ter sido feito para o presidente Franklin D. Roosevelt, foi deixado ali por décadas antes de ser removido. Felizmente, o vagão agora só transporta partes de materiais de construção. Nada tão sofisticado quanto transportar um presidente. O Sino da Liberdade é um dos trabalhos de reparo mais famosos da história. Na verdade, da falta de reparo. Ele foi testado, rachou e se formou nele nos anos de 1840. Quando a cidade de Filadélfia tentou consertar o objeto em 1846, os metalúrgicos, o que vemos hoje é apenas uma réplica. Ninguém que vive hoje ouviu o som verdadeiro do planeta. Ela tem 90% do gelo do mundo, mas é considerada um deserto. Imaginaria que foi um deserto, pois é branca e cheia de vida selvagem. Há muita coisa escondida abaixo e até acima dele. A Atlântida tem sido um mistério para a humanidade. Será que existiu? E se sim, onde ficava? Se dirige ao interior do território, fica ainda mais frio, podendo registrar temperaturas de cerca menos o tamanho do Lago Michigan. De acordo com a National Geographic, fósseis de esperma encontrados na Antártica revelam uma espécie extinta de verme com cerca de 50 milhões de anos. Os cientistas afirmam que essa descoberta de tais amostras por milhares de anos. A Antártida é um continente rico em biodiversidade. Popularmente conhecida como peixe-gelo, essa espécie é tão bizarra quanto bonita. Ela teve que se adaptar para sobreviver à temperatura fria da água na Antártida, tanto que evoluiu para um ser único. Quando você imagina Antártida, provavelmente pensa em icebergs. Islândia, na Antártida, é onde existem mais deles da água e cerca de 90% de sua estrutura fica submersa. É daí que vem a expressão, a ponta do iceberg. Mas se você achar difícil espalhar manteiga gelada sobre a torrada, aqui vai uma ideia. Use um ralador de queijo. Calcule a quantidade necessária e rale a manteiga. O processo amolecerá a manteiga, tornando-a mais fácil de espalhar. E você não precisará derreter uma quantidade muito grande no processo. Mas ainda assim, aquela calda quente. A massa seca vem em todos os tipos de formas e tamanhos diferentes por uma razão. Seus biscoitos, também pode salvá-los com mergulhá-los em chocolate derretido. Depois que o chocolate esfriar, você terá biscoitos com formato perfeito. Mas a quantidade de umidade. Separe seus tomates em papel toalha por 5 minutos. Depois disso, você pode usá-los no sanduíche. Certifique-se que no fio branco que você encontra perto da gema de ovo precisa ser removido antes de cozinhá-lo. E eu estou aqui para dizer que esses fios são chamados de calazas e você não precisa se livrar deles. Eles ajudam a manter a gema no lugar, no centro. Você já reparou que a maioria das caixinhas de suco vem com 2 abas, uma de cada lado? Na verdade, elas são alças. Os fabricantes projetam as caixas dessa maneira para facilitar nosso manuseio.
Mas já se perguntou qual é a diferença entre esses dois? Acontece que a única é adicionada ao açúcar mascavo. O melaço é basicamente uma espécie de xarope que você obtém ao processar a cana-de-açúcar. Geralmente, esse melaço é removido durante o processo de refino, e é assim que o açúcar branco é produzido. Mas se sobrar um pouco de melaço no produto final, acabamos tendo o açúcar mascavo, com seu sabor específico e tonalidade mais escura. Eu gosto. Há muitas coisas que você pode colocar em sua máquina de lavar louça, além de seus pratos. Por exemplo, você pode limpar coisas como as luvas de silicone ou os puxadores de alguns utensílios de cozinha, como forno ou fogão. Algumas esponjas. Há muitas coisas que você pode fazer com detergente de cozinha. Limpar a mobília do seu quintal, por exemplo. Basta adicionar um pouco de detergente em água morna e usar essa solução para limpar os móveis externos com um pedaço de pano. Por fim, enxague-o com a mangueira de jardim. Você também pode usar detergente para se livrar de manchas de gordura em suas roupas, seja molho de macarrão ou molhos para salada. Cá entre nós, às vezes a gente não acha nossa boca, né? Então, basta aplicar manchas mais difíceis, deixe o detergente penetrar um pouco e depois jogue a roupa na máquina de lavar como de costume. E pense em talvez começar a usar um babador. Se nenhum método ajudou você a arrumar seu armário e você ainda está com imensas pilhas de localização de algo em seu armário, boa sorte! Mantenha os itens mais usados no nível dos olhos. Dessa forma, será mais fácil encontrá-los e pegá-los quando você estiver com pressa. Aqueles itens que você costuma usar alguns ímãs poderosos dentro das latas, elas podem funcionar como prateleiras magnéticas em qualquer superfície metálica, como a porta da geladeira. Elas vão se misturar bem com os seus ímãs de cozinha. Escondida em sua área de serviço, há uma ótima ferramenta para recolher pelos de animais. Às vezes, funciona melhor do que aqueles rolos adesivos, mas é especialmente eficaz para móveis estofados. Se você não gosta quando uma porta começa a ranger sempre que você entra em um cômodo, pegue uma barra de sabão e esfregue-a diretamente nas dobradiças. No entanto, isso só ajudará por um tempo, mas funcionará até você conseguir chegar a uma loja de ferragens. E você sabe, compre um pouco. Não é para indicar onde fica meu escritório. É para apontar onde fica a saída mais próxima. E nem sempre é no primeiro andar. Provavelmente está localizado no andar mais próximo da rua. Você já se perguntou por que as placas de 920, elas nem tinham uma forma padronizada? Em 1992, porém, alguém surgiu com o formato octogonal. Mas inicialmente elas eram pintadas de amarelo, porque a coloração vermelha desbota muito rapidamente por causa da exposição ao sol. Então, o amarelo acabou sendo a melhor opção. Foram necessários mais 30 anos para que a tinta esmalte, resistente ao desbotamento, fosse a melhor cor se você quiser que algo seja facilmente visto. Você sabia que existe um tipo de rosa que pode crescer mais do que as pessoas? De acordo com o Guinness Book dos Recordes, a roseira mais alta já encontrada cresceu em Viena, na Áustria. Ela floresceu nas alturas. Assim como todos nós temos padrões únicos em nossas impressões digitais, não existem dois tigres com medo do outro. Aposto que você não sabia que a Casa Branca tem sua própria floricultura escondida no porão do prédio. Ela foi criada para fornecer arranjos de flores para todos os tipos de eventos que acontecem lá. Provavelmente não é surpresa que a pizza tenha se tornado um prato básico americano, apesar de sua origem italiana. As pessoas nos Estados Unidos adoram tanto essa comida que compram 350 fatias de pizza a cada segundo em todo o país. Cara, eu não tô recebendo a minha parte. Para dar conta da enorme demanda por esse delicioso prato, cerca de 17% de todos os restaurantes nos Estados Unidos são pizzarias. Existe uma maneira de fazer suco de limão sem que as sementes entrem na bebida. Tente cortar a fruta em duas metades e espremê-las com um pegador de cozinha. Vamos fazer um pequeno jogo de adivinhação. Vou citar os pontos turísticos que você tem em sua lista de desejos. Machu Picchu, Coliseu, Petra, Taj Mahal. Acertei pelo menos um deles? Tenho que confessar que apenas peguei todos da lista das 7 novas maravilhas do mundo. Ela foi oficialmente concluída em 2007 após uma votação mundial. O que aconteceu com a lista antiga? Bem, ela foi elaborada no século II a.C. e há apenas uma atração ainda de pé, as Pirâmides de Gizé.
Quando foi descoberta pela primeira vez, em 1911, seu explorador pensou que havia conseguido encontrar a cidade perdida dos Incas. Várias décadas depois, descobriu-se que não era a mesma. Além disso, ainda havia 3 famílias de fazendeiros morando lá, de modo que não se podia dizer que estava realmente perdida e esquecida. Não é de admirar que se goste tanto de lá. As pedras que compõem as edificações são cortadas com tanta precisão e ficam tão juntas que não é possível nem mesmo inserir um cartão de crédito entre elas. Isso salvou a cidade de alguns terremotos graves, que são comuns na área. Os edifícios simplesmente dançam durante todo o tremor e depois voltam ao lugar. E devido à forma como estão dispostos, você pode ver o sol nascer ou se pôr exatamente atrás dos picos em dias importantes para os Incas. 60% de toda a construção em Machu Picchu foi feita no subsolo, de modo que nem é possível vê-la. A melhor parte é que ainda há coisas a serem descobertas se você quiser ter seu nome marcado na história. Nossa próxima parada é na península de Yucatán, no México. O poderoso complexo de Chichén Itzá fica aqui há mais de 1.500 anos. A estrutura tem exatamente 365 degraus. Você pode contar quando for lá da próxima vez, caso não confie em mim. Os maias, sombras que o sol poente projeta, fazem parecer que há uma das principais divindades do México antigo. Chichén Itzá costumava ser um centro urbano movimentado. Teve seus altos e baixos, e quando os espanhóis chegaram no século XVI, estava praticamente XIX. Parece que a pirâmide com um terraço tinha muito mais vegetação em 1892. A única fonte de água doce nesse clima seco são os cenotes, ou buracos cheios de água. Há 4 visíveis, e a pirâmide do templo provavelmente fica no topo de mais um. Para ver nossa próxima maravilha, você deve estar preparado para compartilhá-la com cerca de 15.000 pessoas. Esse é o número de visitantes diários da estátua do nosso Cristo Redentor. Ela fica acima do Morro do Corcovado e pesa cerca de 635 toneladas. Deve ter sido difícil erguê-la até lá em cima. Na verdade, veio em pedaços. O escultor francês Paul Landowski fez várias peças de argila da futura escultura. Foram cortadas em cubos e depois moldadas em concreto e montadas. Os trabalhadores prepararam o cimento no local e transferiram todas as ferramentas por uma pequena ferrovia de roda dentada que os turistas usavam para subir a colina. A obra é a melhor prova de que um raio cai no mesmo lugar mais de uma vez. Isso porque, em razão de sua posição no topo da montanha, seus dedos, cabeça e sobrancelhas foram danificados pelas tempestades. O Taj Mahal, aquela linda construção rosa. Espere, ela não foi sempre branca? Bem, o Taj Mahal muda de cor dependendo da hora. Parece rosa pálido ou cinza perolado ao nascer do sol, branco cristalino ao meio-dia e o pôr do sol o pinta de bronze alaranjado. À noite pode até parecer azul translúcido. E essa não é a única ilusão de ótica aqui. Quando você se aproxima do portão principal, o edifício parece gigantesco, mas quanto mais perto chega, menor ele parece. Os minaretes ou torres em ambos os lados podem parecer estar perfeitamente retos, mas na realidade estão inclinados para fora. Isso é feito com a construção concluída no século XVII, o Taj Mahal parece novo. Isso se deve ao fato de que ele recebe regularmente um dia de spa. É o Coliseu, claro. Seu nome original era Anfiteatro Flaviano, porque foi construído pela dinastia Flaviana. O novo nome provavelmente se deve à colossal estátua de bronze do imperador Nero que ficava ao lado do edifício. O modelo consertado e reconstruído várias vezes. O tão cruel quanto Hollywood nos fez acreditar. A maioria dos combates de gladiadores era realizada sob regras rígidas. Às vezes, o público ficava entediado com o espetáculo e os participantes saíam do local. Quando o Coliseu deixou de ser uma arena para esses shows assustadores, foi usado como cemitério, lugar de culto, moradia, oficinas para artesãos e comerciantes, sede de uma ordem religiosa e castelo fortificado. Agora está aberto ao público, que pode dar de estar no deserto, já recebeu muita chuva. Ainda assim, durou 2 escaneamento a laser, mostrou que eles colocaram degraus gigantescos na montanha para verificar a qualidade da rocha e esculpir os edifícios sem arriscar suas vidas. E como as pessoas sobreviveram ali no deserto sem água? Os nabateus que viviam por lá desenvolveram um complicado sistema de 15% da cidade, e o restante ainda está escondido no subsolo. A Grande Muralha da China. Ela se estende por mais de 20.000 quilômetros, desde o Mar de Bohai, no leste, até o deserto de Gobi, no oeste. Mas não confie no mito popular, você realmente não verá a Muralha da Lua. Foram necessários mais de 2.000 anos para ser concluída e uma boa quantidade de materiais de construção.
principalmente tijolos e blocos de pedra cortada. Você já riscou seu nome em uma árvore, ou pior ainda, em algum lugar famoso? Não se preocupe, não contarei a ninguém. As pessoas que ergueram o muro fizeram o mesmo. Alguns dos tijolos, em sua maioria da dinastia Ming, têm alguns dados como o local de produção, o nome da família responsável pela fabricação e os funcionários que os fizeram. Você está experimentando uma calça jeans, um vestido ou uma jaqueta e está prestes a enfiar a mão. Por que alguém criaria bolsos nos quais você não pode colocar nada? Agora seria um bom momento para pegar seu iPhone que foi do falso bolso para o chão. Bem, o motivo dos bolsos falsos é simples. Se uma peça de roupa tiver um corte ou formato específico, os bolsos podem estragá-la. Ar-se de bolsos em áreas-chave. Além disso, os bolsos falsos são obviamente víveis, pareciam pequenas bolsas. As mulheres, por exemplo, podiam movê-los de uma roupa para outra. Infelizmente, também era muito conveniente para batedores de carteira. Eles podiam pegar esse bolso e fugir com ele. As roupas se tornaram mais aerodinâmicas, bolsos finos começaram a ser costurados diretamente nelas, em vez de bolsas acopláveis. Acreditava-se que isso tornava a forma da silhueta de uma pessoa mais atraente, mas logo as saias mais justas entraram na moda, e os bolsos sumiram. Pensando que é real. Em primeiro lugar, dê uma olhada na costura ao longo da borda do bolso. Se você vir um único fio solto, apenas corte um pedaço dele e comece a puxar com cuidado. Se o bolso for real, o fio sairá facilmente. Mas deixe como está. Agora, vamos passar para outros objetos do cotidiano que podem estar escondendo alguns segredos. Por exemplo, esses sulcos em alguns tipos de chips. Por um lado, eles ajudam na distribuição. Além disso, os sulcos tornam os chips mais crocantes. Os marca-textos são feitos com uma tinta fluorescente semitransparente especial, que pode brilhar no escuro. Os tons de amarelo e verde claro são os mais populares porque não impedem que você veja o texto após a fotocópia em preto e branco. As fotocopiadoras percebem as marcas amarelas e verde claras como quase inexistentes e não as imprimem. Antigamente, o primeiro jeans tinha um problema. Trabalhadores e mineiros, que eram os primeiros usuários de jeans, usavam demais essa pobre peça de roupa. Como resultado, as costuras não resistiam ao estresse e rasgavam. Pequenos pinos de metal do zíper para cima. Ao puxá-lo para baixo, ele trava automaticamente. Tudo graças a vários sulcos minúsculos. Elas ajudam a segurar as garrafas. Algumas são produzidas com plástico macio. Sem as linhas, elas não manteriam sua forma. Em vez disso, torceriam facilmente ou até quebrariam. A espuma de banho não é apenas para diversão ou para dar um cheiro agradável. Ela também ajuda a regular a temperatura. As bolhas mantêm a água quente e você pode aproveitar o banho por mais tempo, com ou sem seu patinho de borracha. De fluido de rolha. O gel dessas canetas contém partículas de pigmento dissolvidas em uma solução de polímero. O gel deve ser espesso o suficiente para manter as partículas de pigmento suspensas, mas também fino o suficiente para fluir no papel. A principal tarefa do fluido é ser uma barreira para evitar que o gel evapore. O fluido sempre fica em uma posição e não se dissolve com o gel, nem se move para trás ou flui para fora da caneta. Fica muito melhor. Alguns recipientes de leite têm umas marcas nas laterais. Deve ter sido amassado básico na hora de estacionar. Tô brincando. Essas marcas servem a vários propósitos. Quando o leite estraga, esse processo geralmente causa acúmulo de alta pressão dentro do recipiente, qualquer outro líquido. E, novamente, esse acessório aparecerá e evitará que o recipiente quebre dentro do freezer. É algo bom. As janelas do avião têm bordas arredondadas e essa é uma medida de segurança crucial, pois evita acidentes. Os pontos fracos geralmente estão situados nos cantos. Se as janelas do avião fossem quadradas ou retangulares, cada uma delas teria 4 pontos fracos em potencial. Sob pressão, entrariam em colapso, para frente e para trás, em vez de ir em linha reta. Desgastá-la de maneira uniforme, o fio não é instalado estritamente ao longo do trajeto do bonde, mas em zigue-zague. À medida que o bonde se move, o pantógrafo desliza. Eu pensava que o buraquinho era usado para colocar alguma coisa em um recipiente menor, mas me enganei. Uma ocasião muito rara. E derrame em suas roupas e no chão. A maioria das casas de botão em uma camisa são verticais, mas as de cima e às vezes as de baixo são horizontais. A razão é simples, esses dois botões escapam com mais frequência do que outros. Felizmente, os produtores encontraram a solução que pode evitar que esses botões escorreguem. Casas horizontais. Que engenharia!
os botões tendem a escorregar menos dessas casas. Saquinhos de açúcar ou sal. O objetivo é ajudá-lo a calçá-los com mais facilidade. Basta puxar o laço enquanto empurra o calcanhar para dentro do tênis, por exemplo. Você também pode usar esses laços para pendurar os sapatos em um gancho quando tornozelo. Quando você está a bordo do avião, pode ver um pequeno triângulo sobre o assento. Esses triângulos mostram à tripulação os melhores pontos para verificar os flaps pela janela. Se o seu calçado estiver muito escorregadio, basta pegar um pouco de lixa e esfregar no solado para dar melhor tração. Eles ficarão mais aderentes e você... Se você fizer vários furos no fundo da lata de lixo, colocar e retirar os sacos de lixo, ficará muito mais fácil. Você não terá problemas com a sucção. Geralmente, você encontra sílica em gel em bolsas, sapatos e muitas outras coisas. Esse gel absorve o excesso de umidade, não o jogue fora. Toda vez que seus sapatos ficarem molhados, coloque alguns pacotes de sílica em gel dentro deles. A garrafa térmica não foi inventada para manter o café quente. Ela foi feita por um cientista escocês que só queria um lugar seguro para manter seus produtos químicos em uma temperatura estável. Então ele pegou, de qualquer forma, obrigado pelo café quente. Sabe qual é o terceiro objeto mais brilhante no céu noturno? Se você disse a Estação Espacial Internacional, está absolutamente certo. E adivinha o que é mais legal? Você pode se inscrever para receber um aviso toda vez que a internet... Se isso acontecer à noite, você poderá vê-la sem ajuda. Mas seja esperto, porque a estação é muito rápida. Ela se move a uma velocidade de 8 km por hora e circula nosso planeta a cada 90 minutos. Se você se movesse a tal velocidade, seria capaz de fazer uma viagem de ida e volta à Lua em um dia. Ao mesmo tempo, a ISS não é o objeto mais rápido construído por humanos. Este título pertence à sonda solar Parker, que viaja ao redor de Vênus e do Sol a uma velocidade de 69,2 km por hora. Vem o nascer e o pôr do Sol 16 vezes a cada 24 horas. A Estação Espacial Internacional é uma verdadeira superadora de recordes. É o maior objeto feito pelo homem no espaço. Tem 100 metros de comprimento de ponta a ponta, aproximadamente o mesmo comprimento de um campo de ISS ao mesmo tempo. Seu espaço de trabalho e moradia é maior que uma casa de 6 quartos. Os astronautas têm 6 dormitórios, uma academia, 2 banheiros e uma bela janela com vista de 360 graus. Agora vamos imaginar como seria a sua vida se você fosse um astronauta na Estação Espacial Internacional. Para começar, você seria capaz de fazer algumas coisas legais, como atirar bumerangues. Uma vez, um astronauta atirou um bumerangue dentro da Estação Espacial Internacional e o bumerangue voltou para ele. Portanto, na ISS você teria que lidar com cheiros nojentos. Há uma pessoa especialmente treinada que cheira tudo que os astronautas levam consigo para o espaço. Isso é estar do cheiro dentro dela. É por isso que a NASA é muito cuidadosa quanto ao tipo de cheiro que embarca nessa viagem. Você também teria que se livrar das suas roupas em vez de lavá-las após cada uso. Levar 1 quilo de carga para estas roupas quando elas ficam sujas do que desperdiçar água ao lavá-las. Durante o sono, você poderia contar com um fluxo de ar excepcionalmente bom ao seu redor. Caso contrário, o dióxido de carbono que você expiraria formaria uma bolha ao redor da sua cabeça e você ficaria sem oxigênio. Mas o que você poderia fazer na ISS? Muito provavelmente também realizam todo tipo de estudos e investigam o efeito da microgravidade sobre o corpo humano. Daí a falta de peso que os astronautas sentem na Estação Espacial Internacional. Aumentam a microgravidade, o que significa gravidade muito pequena. A gravidade na estação espacial é apenas cerca de 10 a 12% mais fraca do que a gravidade na superfície da Terra. Mas os astronautas para frente, não para baixo, mas ao redor do nosso planeta, seguindo uma órbita específica. Como todos estão caindo juntos, atribuem mover coisas tão pesadas quanto centenas de quilos com a ponta dos dedos. Mesmo que a microgravidade... No caminho para a ISS, você estaria usando um traje espacial laranja brilhante. Essa cor é chamada de laranja internacional e tem a mesma tonalidade da tinta que reveste a Tokyo Tower no Japão ou a Golden Gate Bridge em São Francisco. Mas, uma vez alcançada a vasta extensão do espaço, você trocaria o laranja por branco neve. A questão durante o lançamento ou aterrissagem da nave.
Por exemplo, um traje habitual tem foguetes, medicamentos, equipamento de sobrevivência, um rádio e um paraquedas. Os trajes brancos é totalmente diferente da dos ternos laranja. Os astronautas vestem pode protegê-los das condições hostis do espaço exterior, com suas temperaturas extremas e o quase vácuo. Além disso, o traje branco pode evitar que pequenos detritos prejudiquem os viajantes do espaço. A propósito, se você precisasse coçar o nariz enquanto veste seu traje EVA, usaria um pedaço de velcro dentro do capacete. A falta de gravidade também torna o espirro dentro de um traje espacial um problema sério. Se você tivesse que espirrar durante um passeio espacial, teria que dobrar sua cabeça para baixo e espirrar no peito. Caso contrário, raios cósmicos que atingem seu nervo óptico criariam esse efeito. Você não vê raios cósmicos cheguem até você. Antes de ir para o espaço, você passaria por algum treinamento subaquático. Em tese, o objetivo principal desse treinamento é ver como os astronautas do futuro podem lidar com ambientes extremos. Mais tarde, durante a adaptação espacial, 50 a 75% dos astronautas têm sintomas altamente desagradáveis, como vertigens, dores de cabeça, náuseas e cansaço geral. Felizmente, tudo volta ao normal dentro de uma concorrência incrivelmente dura. De acordo com a NASA, o processo de seleção leva cerca de 18 meses. Se você sentisse saudades de casa em uma missão e começasse a chorar, suas lágrimas não correriam pelo seu rosto. Em vez disso, elas se reuniriam em espessas manchas de líquido ao redor dos seus olhos, porque a tensão superficial da água manteria suas lágrimas juntas. Você também teria que se lembrar de segurar algo antes de cair no sono. Caso contrário, flutuaria facilmente para longe da sua cama e se chocaria com alguma coisa. É por isso que os astronautas geralmente descansam em sacos de dormir em uma pequena cabine da tripulação. Outro assunto com o qual você teria que lidar seria tomar um banho em condições de microgravidade. E não é uma proeza fácil. Os astronautas... Você já reparou que a cor do papel higiênico geralmente é branca? Mas essa cor nem sempre foi a favorita. Na verdade, papéis higiênicos coloridos surgiram nas prateleiras na década de 1950. Os proprietários compravam papel rosa, azul, amarelo, verde e até preto, porque essas cores combinavam com o ambiente. Mas, eventualmente, muitos médicos começaram a associar o corante dos papéis higiênicos coloridos com maiores riscos à saúde. Além disso, o corante não permite que o papel colorido se decomponha tão rapidamente quando despachado na descarga, o que aumentava o risco de entupimento das fossas sépticas. Isso tornou os preços de fabricação e varejo muito altos em comparação com o papel branco básico. E, eventualmente, a demanda começou a cair. E agora vamos dar uma olhada mais de perto nesses desenhos sofisticados. A maioria das pessoas provavelmente não se importa com a decoração quando se trata de papel higiênico. No entanto, esses desenhos ainda existem. Mas por quê? Bem, existem várias opiniões. Alguns dizem que é apenas uma ferramenta de marketing. Os fabricantes usam uma decoração bonita para tornar seus produtos esteticamente mais agradáveis e fazer com que os clientes associem sua marca à elegância e ao estilo de vida luxuoso. Outra explicação é mais prática. Esses desenhos afofam o papel, o que o torna mais absorvente. Falando em fofura, você já se perguntou por que encontramos papéis higiênicos tão ásperos nos banheiros públicos? A resposta mais óbvia é que o papel higiênico de alta qualidade é mais caro. Além disso, as empresas preferem comprar rolos gigantes de papel de baixa qualidade, pois podem trocá-los com menos frequência. Essa decisão também ajuda a evitar roubos. Sim, as pessoas realmente roubam papel de banheiros públicos. Você já reparou que os interruptores de luz dos banheiros públicos são colocados do lado de fora? Bem, não é uma coincidência. As construtoras fazem isso por questões de segurança. Como todos sabemos, eletricidade e água são uma combinação perigosa. E os interruptores estão conectados à luz. Portanto, a eletricidade literalmente flui através deles. Obviamente, os interruptores instalados profissionalmente terão várias precauções de segurança adicionais, mas a maioria dos construtores prefere não correr riscos.
O Reino Unido tem regras muito mais rígidas para a segurança do interruptor de luz em comparação com os Estados Unidos. É por isso que, se você mora em Londres, provavelmente encontrará interruptores de luz fora do banheiro com mais frequência. Mas não se preocupe, a maioria dos banheiros nos Estados Unidos tem circuitos elétricos independentes. Isso fornece segurança adicional em caso de choque elétrico acidental. Quando qualquer mudança na corrente elétrica acontecer, eles devem se desligar automaticamente. Tem as cores vermelha, verde e amarela. Acontece que há uma explicação razoável para isso. Os primeiros operadores ferroviários usavam branco para simbolizar o pode ir, vermelho para parar e verde para atenção. Mas depois perceberam que o branco não era uma boa ideia, pois a luz branca brilhante poderia ser facilmente confundida com estrelas durante a noite. Assim, as empresas ferroviárias trocaram a cor branca por verde, que significa pode ir, e amarela, que significa atenção, pois essas cores são facilmente distinguíveis das demais, eventualmente mais do que outras cores. E a cor amarela foi escolhida. Qual é o cômodo mais empoeirado da sua casa? Normalmente a resposta é o quarto. Mas por quê? Os quartos tendem a gerar poeira de células da pele, ácaros e fibras de tecidos em lençóis, tapetes e cortinas. Se você tem um animal de estimação, o pelo e as células da pele dele adicionam uma quantidade significativa de sujeira a essa festa empoeirada. Felizmente, existem maneiras simples de deixar o seu quarto menos empoeirado. Isso inclui que você pode proibir seu animal de estimação de entrar no quarto. Mas vamos ser honestos, você nunca faria isso. Área de dormir mais aconchegante, mas certifique-se poeiras novas adequadamente. E a poeira acabaria pelas superfícies do quarto. Falando em pá de lixo, esse zigue-zague aqui não é só para fins estéticos. Você podem levar até semanas para desaparecer. Bom, é sinal de que as laterais dos óculos, chamadas de hastes, não estão bem ajustadas para sua cabeça. Em outras palavras, elas estão muito apertadas. Isso pode causar irritação na pele e até dores de cabeça. Se elas estiverem dobradas em direção à área atrás das orelhas, podem pressionar a parte frágil do crânio. Portanto, lembre-se de que as hastes não devem apenas ter o tamanho correto, mas também o ajuste correto. Um ovo ou um pedaço de queijo grande dessa maneira. Se você quiser ralar um produto macio, como queijo de cabra ou mussarela, pode colocá-los no freezer por cerca de 30 minutos antes. Borrife no ralador uma pequena quantidade de óleo antes de usá-lo. E agora vamos dar uma olhada nos lados menos usados do ralador com depósito. Você já os usou? Este lado é, na verdade, projetado para fatiar. Ele é muito usado. São projetados para raspar ou ralar bem fininho. Os raladores são bastante úteis para a próxima dica não alimentar. Se estiver com um orçamento apertado, você pode comprar este sabão em barra baratinho, ralar uma pequena quantidade e jogá-lo direto na máquina de lavar, ao invés de usar o sabão líquido ou em pó comum. Você sabia que pode mudar a forma como a geladeira abre a porta? Existem dobradiças aqui. Se você prendê-las do outro lado, as portas abrirão para o outro lado. Mas antes de tentar fazer qualquer reparo por conta própria, certifique-se de desconectar o aparelho da tomada e ler as instruções do seu modelo específico de geladeira. Você já notou que há um lado brilhante e um lado opaco na folha de papel alumínio? Muitas pessoas acreditam que importa qual lado é usado, para cima ou para baixo, pois o lado brilhante deve reter melhor o calor. Mas, na verdade, não faz diferença alguma. O processo de fabricação faz com que os dois lados pareçam ligeiramente diferentes, mas ambos servem ao seu propósito igualmente. O papel alumínio pode ser útil não apenas na cozinha. Aqui está um truque pouco conhecido sobre pilhas. Digamos que você esteja sem pilhas AA. Não se preocupe. Use uma bateria AAA menor e um pouco de papel alumínio. Basta inseri-lo em uma das pontas. Isso funcionará, pois as pilhas AA e AAA carregam a mesma quantidade de voltagem. Você sabia que os recipientes de comida chinesa para viagem podem se desdobrar e se transformar em pratos? Tudo o que você precisa fazer é desmontá-los dos dois lados e a gravidade fará o resto. A propósito, o nome antigo para esse tipo de recipiente de papelão é balde de ostras, porque foi originalmente projetado para armazenar ostras. Os pneus do trem de pouso não estouram porque são projetados para uma carga de 4 a 5 vezes maior que a necessária durante o pouso. A roda em si pode quebrar, mas o pneu não vai estourar.
Esta pequena dica, baseada na psicologia das pessoas, pode ajudá-lo a escolher a fila mais rápida no aeroporto. Se houver várias filas no check-in, opte pela da esquerda. Você provavelmente chegará ao balcão mais rapidamente dessa maneira. A maioria das pessoas é destra e intuitivamente escolhe o lado direito. Sua pele geralmente fica um pouco seca durante o voo. Isso acontece devido aos baixos níveis de umidade na cabine. Carregue um bom hidratante com você para manter sua pele hidratada a bordo. Você sabe que os pilotos de avião sempre comem refeições diferentes antes de um voo? Dessa forma, se um deles tiver intoxicação alimentar, o outro poderá assumir o controle da aeronave. As mesas de bandeja do avião são uma das superfícies mais sujas dentro da cabine, então certifique-se de lavar as mãos com frequência e limpe essa mesa com um lenço antibacteriano para se livrar de todas as bactérias que vivem lá. Se você estiver sentado em um assento no corredor, poderá ter mais espaço para esticar as pernas. Basta apertar o botão na parte inferior do apoio de braço mais externo. Isso moverá o apoio de braço para cima, dando-lhe mais espaço para as pernas e evitando que o apoio de braço fique apertando você. Aqui está uma razão pela qual as luzes da cabine são apagadas. Os passageiros precisam se acostumar com a escuridão caso ocorra um pouso de emergência à noite. Dessa forma, seus olhos já estão acostumados com a ausência de luz, o que facilita a evacuação. Os comissários de bordo pedem que você abra persianas para que possam ver o que está acontecendo lá fora. Dessa forma, eles podem escolher a melhor maneira de evacuar os passageiros em caso de emergência. Quase todos os aviões de passageiros são branco, já que essa cor reflete melhor os raios solares e impede que o avião esquente. Outra boa razão é que a tinta branca é mais barata. Além disso, trabalhadores e engenheiros podem facilmente notar danos em uma superfície branca. É melhor evitar tomar decisões importantes durante um voo. Seu cérebro não recebe oxigênio suficiente nessa altitude, o que afeta negativamente o seu funcionamento. Goma de mascar, balas duras e balas de menta podem ajudá-lo a evitar aquela irritante pressão no ouvido durante a decolagem e pouso, mas não por causa das balas em si. Você se sente melhor graças ao processo de engolir. Bocejar também ajuda. Quanto à goma, ela também ajuda a se livrar do mau hálito causado pelo ar rarefeito em altas altitudes, que puxa a umidade para fora do seu corpo. O ar seco pode fazer você se sentir como se estivesse ficando resfriado. O ar na cabine seca o nariz e a garganta, como se você tivesse os sintomas de um resfriado. Esses sintomas geralmente desaparecem logo após o pouso. A água usada para fazer café e chá a bordo nem sempre é limpa o suficiente. Sim, muitas empresas usam filtros de água muito bons agora, mas ainda assim é melhor pedir água engarrafada se você estiver com sede. Esse pequeno triângulo na parede da aeronave sobre o seu assento significa muito para comissários de bordo. Esses triângulos marcam as janelas através das quais você pode ver indicadores intermitentes. Isso sinaliza a retração do trem de pouso e o fechamento das abas. Digamos que os pilotos descubram que há algum problema. Nesse caso, um comissário de bordo corre para a janela necessária para verificar o que está acontecendo. Mas para os passageiros, este é o melhor lugar para fotos, já que se pode ver as asas perfeitamente. Assentos no meio da cabine, acima das asas, são os melhores se você costuma sentir enjoo. Esta região é mais equilibrada e agita menos durante turbulências. Se você tende a ficar nervoso durante o voo, faça algum exercício físico não muito tempo antes de embarcar no avião. Um treino rápido ajuda a diminuir seus níveis de estresse e faz com que seu corpo libere endorfinas, os hormônios da felicidade. Além disso, essa atividade física compensa as horas que você passa parado. As turbinas estão localizadas sob as asas, diminuindo o custo dos reparos dos motores e tornando o acesso mais rápido e fácil. Anteriormente, elas costumavam ser colocadas na cauda. Requeria equipamentos caros e muito mais tempo para reparos. Quando começaram a instalar os motores abaixo das asas, os preços das passagens caíram. Imagine que você está voando em um balão de ar quente. Está vendo o sistema de queima instalado sob o saco, também chamado de envelope? Aquece o ar dentro, o que faz o balão subir. Então, a turbulência é o mesmo ar quente, mas criado pela natureza. Quando o ar esquenta, ele sobe um avião. Quando fica mais frio, a aeronave cai e os passageiros sentem como se estivessem andando de montanha-russa. Um fluxo de ar quente deixado por outro avião também pode causar turbulência. É comum na maioria dos voos, mas geralmente a turbulência é tão leve que os passageiros nem sentem. Você sabia que os aviões podem voar mesmo depois que um motor falha? Os pilotos podem controlar essa emergência e pousar a aeronave com segurança. Os passageiros podem sentir uma ligeira inclinação durante o voo, mas na maioria dos casos nem ficam sabendo que o avião está voando com apenas um motor. Seus olhos recebem oxigênio diretamente do ar.
ele não é entregue pelo sangue. Assim, seus olhos podem se sentir um pouco secos durante o voo. Leve colírio na sua bolsa, ajudará a manter seus olhos úmidos. É proibido transportar grandes volumes de líquidos a bordo, porque algumas substâncias perigosas podem se dissolver facilmente na água. Se um avião tem que pousar na água, suas asas se tornam um travesseiro capaz de salvar vidas. Tanques de combustível vazios também ajudam as aeronaves a se manterem à tona. Por sinal, pode levar de 10 minutos a 60 horas para o avião afundar. Tudo depende do modelo, das condições climáticas e das habilidades dos pilotos. Aqueles comissários de bordo sorridentes que você encontra quando entra na cabine, geralmente escondem as mãos atrás das costas. Eles estão contando as pessoas que entram no avião para garantir que todos os passageiros estejam a bordo. Apesar de tudo o que falam sobre a comida do avião, na verdade, ela não é tão ruim. O problema é o seu paladar. Não é tão aguçado, já que o ar na cabine deixa sua boca seca. Também afeta o seu olfato. É por isso que as companhias aéreas adicionam muitas especiarias e sal às suas refeições. É verdade que seu cabelo cresce mais rápido durante o voo? Na verdade, não. Os cientistas não conseguiram provar isso. Esse mito surgiu na primeira parte do século XX, quando alguns passageiros notaram que os seus pelos curtos no rosto haviam crescido durante o voo. É normal que as pessoas tenham dor de cabeça durante o voo, especialmente logo após a decolagem. Você sobe a uma altitude mais alta do que o Monte Everest em cerca de 10 minutos. Essas mudanças acontecem muito rápido para o corpo se ajustar. Os cintos de segurança nos aviões passam pelo seu abdômen para evitar que você bata contra o teto em caso de turbulência. Quando isso acontece, a aeronave começa a se mover para cima e para baixo, e seu cinto segura você com segurança. Os cintos nos carros protegem as pessoas de colisões horizontais. Os aviões têm proteção especial contra raios. Mesmo que seja atingido por um, os passageiros não sentirão. Os aviões são cobertos com um revestimento de alumínio que conduz corrente elétrica, mas não a deixa entrar no avião. Eletrônicos e tanques de combustível também têm proteção extra. Os assentos de avião são tão desconfortáveis porque as companhias aéreas tentam encaixar o maior número possível de passageiros na aeronave. É por isso que há tão pouco espaço entre os assentos. 2 filas adicionais significam 12 passageiros a mais. Além disso, as empresas tornam os assentos mais leves para economizar nos custos de combustível. Até mesmo um peso extra aparentemente insignificante pode custar milhares de dólares a uma companhia aérea. E por sinal, o seu assento tem um revestimento resistente ao fogo. É necessário para evitar que um incêndio se espalhe em caso de acidente. Trabalhadores aeroportuários transportam bagagem não coletada para centros especiais. Se o proprietário não aparecer dentro de 3 meses, a bagagem é colocada à venda em lojas especializadas. Você não podia usar seu telefone em um avião no passado, já que os telefones celulares eram realmente perigosos para a navegação. Seus sinais de rádio poderiam interromper as configurações na eletrônica da aeronave. As máscaras de oxigênio caem não apenas durante uma turbulência forte, mas também quando a pressão do ar dentro da cabine muda drasticamente.